Olá a todos, estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. Eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e hoje estamos com um convidado mais do que especial. Ele é o presidente do CONSAD do IBI e também presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. Seja bem-vindo, presidente. Prazer estar aqui com você, Thales, com o Mário, participando desse grande trabalho, né, do IBI, bem capitaneado pelo Mário Povia, e acho que vai ser legal bater esse papo aqui com você. Sem dúvida. E ao meu lado, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Mauro, uma honra ter você aqui. Você que é o nosso chefe, né? Ao fim e ao cabo, o presidente do conselho, é quem comanda as ações por aqui. E uma honra ter você aqui. Demorou, né? Já era para ter vindo antes aqui, para a gente ter feito esse podcast antes, mas vai ser muito legal conversar contigo. É bom, sinal que o trabalho tá intenso. Acho que por isso que a dificuldade de arrumar a agenda, mas ser seu chefe é muito fácil, porque é uma grande honra, né? Você com a tua experiência, a tua habilidade, né? A gente vai falar bastante aqui, mas o quanto que o IBI, a dimensão que já tomou, né? A importância do trabalho que tem sido feito, então a gente faz a parte protocolar e segue muito bem aí o teu trabalho executivo. Perfeito. Só uma curiosidade, já estamos no nosso 31º episódio, ou seja, o podcast mais uma determinação aí tanto da presidência do IBI quanto da Frente Parlamentar, que já vem sendo um sucesso aí. Então, é uma honra, presidente, que você esteja aí com a gente. E é bom, porque agora vamos poder saber um pouquinho, como sempre abrimos esse podcast, quem é Mauro Samarco. Mauro Samarco, eu sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Mackenzie, oriundo de uma família de advogados, então, embora muita gente acredite que eu também seja um advogado, eu tenho uma formação técnica, eu atuo na parte principalmente de regulação de sinistros marítimos, né, representando como correspondente dos clubes seguradores de armadores de navios. Então, nós não atuamos na parte comercial, mas sim quando tem um grande evento, uma colisão, uma poluição, um dano à carga, um tripulante que se acidente a bordo, qualquer coisa que envolva a operação dos navios nos portos brasileiros, nós atuamos então como reguladores para resolver os problemas. Obviamente que isso traz aí uma grande relação com o mercado, com a experiência que nós temos. Atuamos também como consultores, temos uma empresa chamada Bowline Marine Cargo Consultant, que presta uma série de serviços de consultoria, desenvolvimento de projetos, inspeções técnicas, inspeções de cabeças de amarração. A gente está com uma grande parceria com uma empresa holandesa nesse trabalho para poder atender as normas PIANC, para a segurança das atividades portuárias. Então, uma ampla gama de serviços que nós atuamos, principalmente relacionados à segurança das operações. Mauro, conta um pouco para a gente sobre a PIANC, para os nossos espectadores aí, sobre qual a importância dela hoje para o país e para o setor aquaviário internacional. O setor mundial, internacional, né, a PIANC é um órgão consultivo, né, técnico, que desenvolve importantes estudos para, principalmente, questões ligadas aí à segurança, para normas de atracação, de movimentação de navios. A gente tem tido mudanças climáticas importantes, e isso agora saiu uma última resolução, uma orientação importante pela dimensão dos navios aumentando, os portos sofrendo alterações em questão de vento, de correnteza. Então, como que você tem que adaptar para ter uma amarração adequada dos navios, evitar que eventos aconteçam nos portos, que possam colocar os trabalhadores em risco, possam colocar a infraestrutura local em risco. E já de um tempo para cá, com a grande novidade que foi a criação da PIANC Brasil, hoje capitaneada, né, pela ANTAC. É importante, o Brasil está inserido nessas discussões internacionais. Acho que o Brasil, embora nós tenhamos uma costa muito extensa, o Brasil ele olha muito para o lado de dentro. A gente tem
eu acho que o agro é o grande exemplo disso, né? O quanto que o Brasil é avançado, mas para o lado marítimo, né? Por alguma questão histórica, uma vez eu assisti uma palestra do Lars Grael, e dizendo, né, por que a gente tem pouca marina, né, por que a gente tem pouco armador, um pouco do que acredita-se que muito da imigração foi o europeu buscando, né, ou o asiático, que buscou morar no Brasil, saindo numa situação de necessidade, de fome, buscando uma oportunidade de trabalho. Então a travessia, numa época difícil, né, travessias longas, com muita doença, muita gente morrendo a bordo, então muito sofrimento envolvido com isso. Quem chegou em terra não queria olhar para trás, não queria olhar para o mar, né? E de certa forma a gente acabou seguindo essa cultura, né? O Brasil precisa melhorar muito a nossa cultura marítima, né? Então, as questões ligadas à IMO, a PIANC, aos órgãos técnicos, o Brasil precisa aumentar muito a participação nas convenções internacionais, que nós não somos signatários da maioria, a gente tem muito a avançar. E é um pouco da nossa missão aqui, né, Mauro? Cuidar um pouco de empurrar essa agenda, né? Tanto do direito marítimo, quanto que você colocou bem aí da positivação, né, dos acordos onde o Brasil é signatário, e a gente demora muito para positivar isso em lei e fica naquele hora veja, né? É um pouco da nossa missão, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem um trabalho educativo para fazer junto ao parlamento, porque, mais uma vez, como nós temos um país onde um número limitado de pessoas tem conhecimento, né, sobre uma área tão importante que movimenta, né, toda a exportação brasileira, né, tudo que envolve para o PIB nacional, você dentro do parlamento tem que fazer um trabalho para que essas pautas estejam colocadas para votação e que os parlamentares entendam a necessidade. E aí eu acho que a gente tem uma série de benefícios da criação do IBI, né, e do trabalho junto da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Sem dúvida, esse é um deles. Mauro, você não fez direito, mas você acabou numa área que tem uma interface muito forte com o direito, né? Conta pra gente essa escolha da engenharia, né? Como que uma família de advogados recebeu isso? Você foi visto como uma ovelha negra, alguma coisa assim? Dá um pouco desse bastidor aí pra gente. É interessante. Eu cresci num ambiente onde as refeições de família nós discutimos, né, o mais novo estava ali escutando, aprendendo, os grandes acidentes. Então, a paixão do meu pai, né, meus irmãos, somente o Marcos, o mais velho, que já estava atuando junto, minha madrasta, falando, né, dos desafios, né, dos grandes acidentes, as grandes poluições, as grandes colisões que o Brasil já teve, que eles sempre atuaram, e isso me fez me apaixonar pela área, mas com interesse muito mais pela parte técnica, porque até aquele momento eu me interessava muito mais por números, né, na questão acadêmica, eu era muito mais ligado em exatas, e então eu tinha um sonho de querer trabalhar em construção naval. Mais uma vez, uma pena, né, que o nosso país agora está aí retomando de novo, né, a indústria naval, mas naquela época a gente foi antes ainda do boom do petróleo e gás, do pré-sal, então a indústria ainda estava muito devagar e acabei indo mais para uma parte técnica, mas por sorte, questões que a vida nos leva, a minha atividade é muito próxima a eles. E aí, eu acho que meu trabalho hoje, meu discurso, o que eu faço é muito mais ligado ao direito, né? Então, sobrasse um tempinho, acho que ainda dava para pensar em fazer direito. Deu um pouco de base, acho que um pouco do DNA está aí, mas foi bom. Eu acho que deu uma versatilidade para a família, a gente ampliou os horizontes. Mas me conta, você já está no setor há quantos anos? Olha, eu terminei meus estudos na faculdade em 2000, e aí me mudei, voltei para Santos, então hoje são 24 anos atuando diretamente. 24 anos atuando diretamente no setor aquaviário. Conta pra gente aí um pouquinho da sua experiência. Quais são os principais gargalos que você vê hoje no setor? Olha, eu acho que a gente tem
é um setor muito bem organizado, as associações são muito fortes, a gente tem uma dificuldade para convergir, às vezes, os interesses, a gente precisa ter uma pauta um pouco mais vertical para a gente poder avançar em questões importantes, e aí eu acho que esse né, os grandes benefícios, né, do trabalho da Frente Parlamentar e do Instituto, é convergir, né, todos os anseios, as necessidades, os assuntos que são específicos de cada setor, devem ser realmente tratados pelas suas instituições. Aqui nós somos, né, onde o setor se encontra e onde a gente trabalha para o futuro. Aí, lógico, entrando aí mais a fundo nas questões que nós temos, a gente precisa ter uma regulação e uma legislação adequada para que os contratos, né, de arrendamento, esses conflitos entre privado e porto público, a questão de tempos de arrendamento, atração de investimentos estrangeiros, eu acho que a gente tem muito a avançar com isso. O trabalho agora da comissão parlamentar é importantíssimo. Agora a gente já fez as contribuições através aqui do IBI, a gente agora recebendo aí, quando sair o documento final, vamos trabalhar em cima disso, e as questões, lógico, de logística, de movimentação de carga, a gente precisa investir muito em ferrovia, né? O Brasil tem uma série de desafios para a gente poder movimentar todo esse volume de carga que a gente produz. E como que você traz para os portos para escoar aí relações aí de conflitos com os municípios, né? A gente tem muita coisa para trabalhar pelo setor. Mauro, você é presidente da Associação Comercial de Santos, uma entidade quase que centenária, talvez tenha mais de 100 anos, não sei, e você é santista também, não é? Como é que você vê, primeiro, a relação da Associação Comercial com a atividade portuária, né, no município de Santos, né, enfim, no cluster santista, né, para onde, o que está no planejamento estratégico hoje da Associação Comercial e o que você espera do futuro do Porto de Santos? Você acha que as setas estão para cima? Você acha que já estamos no momento de saturação e desenvolver outros clusters Brasil afora? Como é que você enxerga isso? Olha, falando da associação, a associação foi fundada em 1870, então agora, 22 de dezembro, vamos comemorar 154 anos. Ela foi criada pelos exportadores de café, por uma necessidade dos exportadores poderem atender exigências internacionais, né? Então eles tinham que estar organizados. Então a nossa origem já é diretamente ligada ao comércio exterior, à movimentação de cargas no Porto de Santos. Então a associação comercial, o comércio para nós é o comércio no sentido da palavra de negócios. Então nós não representamos o varejo. Isso está mais na cidade de Santos ligado ao Sindicato de Comércio Varejista, ao Clube Diretor Logista, embora a gente, lógico, damos todo o apoio a esse setor importante, mas você olha no hall de associados da ACS, a Autoridade Portuária de Santos, os terminais, os agentes marítimos, os armadores, os agentes de carga, os embarcadores como café, soja, açúcar. Então, 80% da nossa atividade está ligado direto ou indiretamente à movimentação de cargas do Porto de Santos. Muitos desses exportadores ou de operadores também atuam em outros portos, em outras regiões do Brasil, então a CS ela não está limitada só geograficamente à atuação no Porto de Santos, por isso que a gente se envolve em discussões em toda a Interlândia, de produção das cargas, né, e as atividades também aqui regulatórias de legislação aqui em Brasília. Temos atuação também em construção civil, saúde, outros setores importantes da economia de Santos. Então, o nosso planejamento é participar ativamente de todas as discussões
que afetem diretamente, indiretamente o setor portuário. Então, os trabalhos através das associações, as instituições como o IBI, junto ao Ministério dos Esportes, a ANTAC, organizando eventos. Então, a nossa atuação é muito presente nesse setor. O Porto de Santos, eu acho que nós, em algum momento, né, vai estar mais limitado, mais saturado, mas eu acho que ainda tem muito campo para crescer. Nós temos muitas áreas para explorar ainda, pela localização, pela infraestrutura, pela malha ferroviária, principalmente, que nós temos. Ele vai continuar sendo protagonista, né, do país por muitas décadas ainda. A gente tem terminais como o VLI, com projeto para dobrar a movimentação, dobrar o número de berços. A gente tem expansão da Santos Brasil, expansão da área do Saboó. Nós temos ainda greenfields para serem explorados, né? A gente tem lá Bagres, com uma grande área para movimentar carga, toda a área do Caneu. Então, muito para crescer ainda com a dragagem e chegar finalmente aos 17 metros. Então, os investimentos estão sendo feitos, todos dos acessos terrestres. Santos ainda vai avançar muito, até a gente precisa ter um planejamento, porque nós temos alguns limitadores, né, geográficos, né? Você tem ali um canal de entrada que exige dá uma limitação ao porte de navios. Em algum momento nós vamos chegar no limite operacional. E aí, em um país que, como o Brasil, com a taxa de crescimento do Brasil de produção, a gente precisa ter outros canais de escoamento. E aí, obviamente, que o Arco Norte é extremamente importante, tem muito para desenvolver com o Nordeste, né, com a malha ferroviária, precisa chegar nos portos do Nordeste. Isso vai ajudar a escoar esse aumento de produção que nós teríamos com certeza. Mas eu lembro que num outro evento, se não me engano até do próprio Brasil Expo, você falou que já há uma perda de market share do Porto de Santos em relação a outros. Obviamente, como você mesmo disse, é uma questão de limitação de espaço. Futuramente tem que se expandir para outros portos, mas por enquanto ainda há uma possibilidade de crescimento e aumento da capacidade lá no porto. E aí vem a minha questão: como você vê uma solução, de repente, a médio e longo prazo, para que a gente tenha aumento de capacidade do porto e que o Porto de Santos não tenha essa perda tão grande de market share por agora? Olha, eu acho que a questão da dragagem, a gente precisa trabalhar muito junto à autoridade portuária e ao Ministério dos Portos para que o programa que foi colocado seja cumprido. Agora saiu o anúncio, né, de que vão fazer a contratação da derrocagem, né, das pedras, tudo para avançar para os 16 metros. Precisa avançar com os estudos para a concessão do canal do Porto, fundamental. Então, para atender, você tem navios de celulose hoje com possibilidade de operar até 70 mil toneladas. Para a gente poder atingir, né, essas capacidades, nós precisamos cumprir à risca o que está sendo colocado. Poderia ser melhor? Talvez sim, mas o programa é esse, então vamos trabalhar para que ele seja cumprido. Os investimentos em infraestrutura terrestre, a gente precisa dos investimentos para a movimentação, principalmente no distrito da Lemoa. Nós temos os 2 viadutos, um deles já está ali, que é caderno de obrigações da FIPS, tem lá uma discussão para uma negociação, para uma transferência dessa obra, né, junto ao governo do estado, talvez passar para a Ecovias. Precisa sair do papel, a gente precisa avançar com isso. A gente precisa da licitação para uma definição do que vai acontecer, seja STS 10, seja uma outra denominação que seja dada, uma outra localização onde seja feito. A gente tem os estudos que mostram que nós estamos atingindo o limite de capacidade operacional de containers em Santos. Se for de market share, nós estamos perdendo market share no café, perdemos market share em outras commodities, como algodão. Então, Santos precisa, de forma urgente, atuar para corrigir,
né, essas dificuldades para que a gente possa continuar atendendo como hub concentrador das cargas que vêm dos navios que fazem as linhas internacionais, né? Santos é onde faz sentido para o armador colocar as cargas, porque é para onde vai a maior parte da movimentação de contêineres do Brasil, né? Não adianta você montar um hub e depois ficar trazendo para o feeder toda essa carga de volta para Santos, né? Santos é o concentrador, então a gente precisa avançar com isso. Qual a tua expectativa, Mauro, com relação ao trabalho da comissão da Seportos, né, que está para entregar aí nos próximos dias o relatório já para o Congresso? Você acha que vem uma proposta de reforma mais conservadora, mais arrojada? O que está no teu radar aí? Olha, a expectativa é que a gente tenha uma mudança, talvez uma proposta mais arrojada, né? Eu acho que o mercado ele muito mais maduro, né? Se a gente for comparar o que aconteceu em 93, em 2013, né? A evolução, eu acho que o estágio que nós estamos, como nós falamos aqui, do trabalho que é feito através das associações, né? Através dos institutos como o IBI, trouxe uma qualidade muito grande. A gente também tem uma obrigação, até por posicionamento do Brasil em relação ao mercado internacional, a carga está nos empurrando, né? Então nós não temos saída, precisamos avançar. Então a gente precisa ter uma legislação mais moderna, mais eficiente, mais ágil, para poder avançar com os projetos, para você ter as autorizações para você poder implantar novos terminais ou para poder fazer os investimentos para os existentes, para poder ampliar as operações, modernizar, para poder atender toda essa demanda que nós temos. Então, eu acho que existe uma expectativa muito positiva de que no regulatório nós tenhamos grandes avanços. Eu acho que isso é fundamental. Vem uma agenda importante também aí para cumprir com sustentabilidade, que é uma obrigação que nós temos que atender hoje em dia. Tem questões trabalhistas importantes que a gente precisa atuar. O mercado, isso é demanda de mercado, né? Não é interesse de A ou B. A gente precisa ter uma forma de contratação mais eficiente, que beneficie o empregador, o empregado, que melhore uma melhoria na eficiência das operações. Todos vão ganhar, o trabalhador vai se capacitar, vai ter uma melhor relação. Então, eu acho que só tem benefícios pelo que foi discutido até o momento, uma expectativa agora, né, do documento que será apresentado. E a questão do túnel? Historicamente, a Associação Comercial de Santos tem apoiado o projeto, houve a discussão anterior, né? Ponte ou túnel, né? Como que historicamente isso se deu lá dentro, e você acha que sai o túnel finalmente? Vamos trabalhar para sair. Contanto que não saia só uma maquete. Né? A gente está cansado de maquete, né? Não, eu acho que a gente nunca teve tão próximo, né? Então, a associação, historicamente, atuando, né, pela implantação de uma ligação, uma ou mais ligações. Os projetos, os estudos, né, iniciais são de 3 ligações, pelo menos, e nós temos aí todo o trabalho da área continental. A gente precisa... O Santos tem um nível de industrialização baixo em relação aos demais municípios, por isso até está habilitado a receber uma zona de processamento e exportação. O estudo da Infra-SA, né, já foi desenvolvido, a gente precisa agora avançar com isso. Então, é uma área, mesmo com toda a preservação ambiental, o que você tem de área que você pode fazer uma implantação industrial na área continental, mais do que o dobro do tamanho da área insular que nós temos na cidade. Então, nós temos um potencial de desenvolvimento enorme e tem que aproveitar, lógico, todo o potencial logístico que nós temos, né, do maior porto da América do Sul. A ligação com o túnel vai trazer uma questão muito importante também para o município do Guarujá, o distrito de Vicente de Carvalho. Tem uma questão muito mais ali de cidade do que de porto.
Vai ter algum benefício de porto também? Vai, mas acho que a gente enxerga... A mobilidade urbana A mobilidade urbana é o principal, isso sem dúvida. Eu acho que a gente tem um momento interessante de diálogo entre governo municipal, estadual e federal. No passado a gente sempre teve um conflito, a questão do ponte-túnel estava muito ligado a isso, né? Então, pelo menos agora a gente tem os caminhos convergindo para um projeto só, todos falando a mesma língua, um equipamento que não traz grandes conflitos para a movimentação, pelo menos já no uso, né? Lógico que durante a implantação temos uma preocupação muito grande do que pode ter de interrupção do canal do Porto, né, durante a obra. Acho que a gente tem aí um ponto realmente, né, de grande preocupação com relação a isso, mas dependendo agora, lógico, das licenças ambientais, né, de finalmente divulgarem qual é o trajeto definitivo, se vai ter a passagem direta do VLT ou se vai ter um transbordo, né, como foi apresentado também pela autoridade portuária. A gente espera que ainda para esse final de ano já tenha alguma novidade sobre isso, né? Eu estou entendendo que essa agenda da ZPE, mais a exploração de áreas portuárias na região ocidental, não é? Você acha que essa agenda ela conversa bem, quer dizer, porto e indústria naquela região, inclusive para viabilizar acessos públicos, enfim, que vai precisar ter um acesso ali bem azeitado, se saírem os terminais privados que estão lá. Acho que inclusive tem uma área do próprio porto, na poligonal ainda, por ali por desenvolver, né? Quer dizer, tudo isso caminha para uma agenda única. Você acha que tem muita sinergia, é isso? Tem muita sinergia. Eu acho que a obra é fundamental. E a autoridade portuária em breve deve estar discutindo aí, apresentando uma nova poligonal. Então, tem possibilidade de outras áreas ainda serem colocadas dentro, né, da poligonal do Porto. E aí eu acho que esse é o grande trabalho. A gente precisa ter planejamento de Estado. Então, a gente precisa planejar, citando Santos como exemplo, mas eu lógico que isso é nacional, o que nós vamos fazer a médio e longo, a curto, médio e longo prazo, né? Então, as obras que a gente precisa para daqui a 20, 30 anos, a gente precisa colocar isso no papel e garantir que, independente do governo que vier, isso seja mantido dentro do cronograma, né? Para a gente poder avançar e realmente atender toda essa demanda que a gente tem para carga, como falado, vai estar aí, né? Isso conversa muito com a própria ideia da frente, né, e do Instituto, que é que a política de Estado seja mantida mesmo com a mudança dos governos, né? Porque realmente é como você falou, se em 4 anos mudar o governo e aí muda toda uma estrutura que já vinha sendo desenhada, a gente o Estado, o Brasil só tende a perder, né? Você concorda com isso? O Santos tem um grande exemplo, né? Nós ficamos 4 anos discutindo desestatização do Porto. E aí mudou o governo, mudou totalmente o modelo de negócios, voltamos ao modelo original, né? E aí tivemos investimentos que foram, de certa forma, represados durante um período, né? Agora, esses investimentos saindo, então por isso que o Ministério divulga bastante, né? Todo o valor de investimento está sendo feito no Porto de Santos. De certa forma é positivo você ouvir esses investimentos, mas a gente tem que olhar que, olhando para trás, perdemos tempo, né? Então, sem colocar se o planejamento era certo ou não, foi definido um caminho e depois foi alterado. A gente precisa definir o que precisamos, né, como país para desenvolvimento, independente, né, de políticas, e aí nos próximos governos vamos trabalhar para manter isso. Essa é uma bandeira que a gente tem que ter, né? Mas aí eu tenho um entendimento, desculpe, presidente, se estou fazendo muito leviano do que você fala, mas é de que você não acredita também que isso passa por uma necessidade de dar autonomia
a essas autoridades portuárias? Obviamente, você como Estado definir os planos setoriais, os planos de desenvolvimento, de zoneamento, mas a partir daí, quem vai tocar realmente tem que ser a autoridade portuária com a sua, obviamente, com alguma liberdade? Olha, a autoridade portuária, mesmo hoje, Santos tem a delegação, né, para renovar os contratos, então ela já voltou a ter, né, uma maior autonomia, mas é uma autarquia que você está sob gestão do Ministério, então o presidente foi indicado pelo Ministério, obviamente que tem, né, uma visão política, né, uma estratégia de governo que sempre vai estar, a empresa vai estar ligada a isso, né? O ideal seria que nós tivéssemos uma diretoria muito mais técnica, né? Então, eu acho que isso não cabe crítica nenhuma ao atual presidente. Eu acho que o Pomini tem feito um grande trabalho. Eu acho que até falando como associação, com certeza a gestão com uma maior proximidade, uma maior relação porto-cidade que nós já tivemos. Avançamos muito nas questões, né, de melhorar, né, os conflitos que existem, né, nas atividades, mas no mundo ideal, né, falando de forma geral, seria interessante de que a gente tivesse também dentro desse planejamento um trabalho muito mais técnico, porque é um setor que requer, né, um trabalho de muito conhecimento, é uma área muito específica. Eu acho que a gente precisa realmente ter o setor muito mais atuante nessas decisões. A gente deveria fazer parte das escolhas, né, dos gestores de todos os portos no Brasil, para que a gente possa, de fato, ter uma agenda muito mais de progresso, muito mais técnica, né? Isso passaria pelo Conselho de Autoridade Portuária, na tua visão, essa questão de, se não eleger, mas pelo menos chancelar os nomes para a diretoria? Como é que você vê uma participação maior do CAP na gestão portuária? E complementando, né, os portos são federais, né? Você tem uma administração que pode ser local ou pode ser federal, né? Você tem um modelo com docas federal, mas você tem também alguns casos de delegação a estados e municípios, né? Quando no mundo inteiro o modelo landlord tem mais um perfil de administração local. Você acha que Santos teria a condição de conduzir essa administração, ou você acha que continua melhor tendo Brasília neste comando, né, não só nas diretrizes, mas também na gestão? Como que você vê isso? Eu acho que Santos, por causa da dimensão do porto, vive umas situações específicas, diferentes, né, das outras autoridades. Santos talvez estivesse preparado, assim, para ter uma delegação local. Eu acho que... Mas não é a regra do Brasil, na tua opinião? Não é a regra do Brasil, porque você tem alguns locais que eu acho que você tem uma necessidade estratégica, não necessariamente que vai depender ali de um esforço federal para atender a demanda, mesmo que a movimentação não seja suficiente para cobrir, né, todos os investimentos, principalmente de infraestrutura que você precisa para atuar. Eu acho que isso sempre vai depender do governo federal. Agora, nós perdemos muito com a alteração da perda de poder deliberativo do CAP, né, eu acho que da 12.815, essa foi a grande derrota do setor, né? Seria realmente importante que fosse retomado. A gente tem a expectativa, né, da discussão agora, da renovação aí da legislação, de que volte a ter o poder deliberativo, ou pelo menos, como você disse, que seja submetido ao CAP, né, o nome do presidente, dos diretores, para que possa ser discutido
se o planejamento está alinhado, né, se os gestores que estão sendo nomeados estão sendo escolhidos, tem uma relação, né, com esse mercado, algum conhecimento prévio para poder estar atuando num equipamento tão importante para a logística brasileira. Né? Sem dúvida. Agora a gente entrou nessas discussões dos gargalos intraportuários e também ali a questão dos acessos para o mar, mas e para os acessos terrestres? Como é que você vê alguma solução? Podemos começar também por Santos, né? Hoje também há um gargalo de saída e de entrada no porto. Como solucionar esses problemas? Como é que você vê essa questão? E isso passa muito pela proposta, por exemplo, da FIPS? Olha, a FIPS é um caso de sucesso, né? E eu acho que o que nós temos de investimentos, de infraestrutura, né? E eu acho que a concepção, né, da empresa e a gestão que está sendo feita está sendo muito eficiente. Então, o caderno está sendo cumprido, tem algumas questões ainda para pera ali de Outeirinhos, né? Então, o planejamento da FIPS ele está um pouco mais rápido, mais ágil do que a saída da Marimex daquela região e a mudança para o Teval. Seria interessante que a gente conseguisse avançar, porque tem um gap de quase um ano, né? O Marimex querendo sair em 2027, a pera seria em 2026. Então, mas a gente precisa usar os modelos de PPPs para os investimentos, né? Para poder ter capacidade de investimento para fazer a terceira pista da Imigrantes. A terceira pista ela vai ser suficiente por um prazo curto, né? A gente já sabe que a gente não vai ser só ela que vai resolver. Então tem o projeto da Via Verde que liga lá com o Suzano. A gente precisa avançar com essa discussão também. Então o governo do estado tem que abrir uma discussão para esse investimento também. Quem fizer esses investimentos, ao contrário do que aconteceu na segunda pista na Imigrantes, onde inicialmente tinha os investimentos para a entrada da cidade de Santos. Fizeram lá os chamamentos, acho que 2 chamamentos foram feitos, deram vazio. E aí resolveram tirar fora do caderno de obrigações as obras de entrada da cidade de Santos. Fizeram a segunda pista, piorou a questão do gargalo de entrada na cidade, entrada e saída. A cidade, junto com... fez uma grande gestão, e aí eu acho que aí é mérito do então prefeito Paulo Alexandre Barbosa, né, que hoje é o deputado federal, presidente da Frente Parlamentar, de conseguir fazer ali uma engenharia para conseguir fazer os investimentos. Na entrada da cidade, na entrada da cidade. Governo estadual e municipal fizeram os investimentos, governo federal falhou, não fez os investimentos dos viadutos, né, de acesso diretamente ao porto. Agora, quando sair o contrato para a terceira pista, se não tiver já amarrado e a cidade ficar tendo que correr atrás para resolver esse problema de gargalo, a gente vai trazer um problema maior ainda e vai trazer um desafio para tentar resolver. Isso não pode acontecer. Então, tem que sair do papel agora, já definitivo, todas as obras, porque não adianta você só facilitar o fluxo com o Planalto se você engargalar o porto mais uma vez. Né? O cachorro correndo atrás do rabo. Exatamente. Então, pelo que eu entendi, Mauro, você acha que quando estiver pronto o que a gente chama de terceira descida ali no sistema Anchieta Imigrantes, essa demanda já vai estar praticamente atendida ou esgotada, e a ideia é trabalhar paralelamente os 2 projetos, é isso? Sem dúvida. Tá. E a Via Verde, ela tem alguns pontos interessantes. A gente está falando aqui da exploração do Parque Industrial da Baixada Santista. Então a gente tem, a Via Verde já faz uma ligação interessante com o distrito de Cubatão, e obviamente ali com a área continental de Santos, Guarujá. Então tem muito para crescer ali naquela área, além do que você pode
ter o benefício também, no projeto da Via Verde você tem ligação férrea, você tem um auxílio também, uma conexão da parte turística com as praias do litoral norte, que isso desafoga também o sistema Anchieta Imigrantes. Então, a gente precisa trabalhar para esse projeto, que é um projeto que vai demorar um pouco mais para sair, né, porque aí você depende de licenciamento ambiental. Eu acho que é um projeto que deve levar uns 15 anos para sair do papel, enquanto que a gente tem aí um prazo menor aí para a terceira via. Né? Isso é impressionante, né? Desculpe, 15 anos para a gente pensar numa construção de um... Mas esse é o Brasil, e aí, de novo, né, a gente tratando de questões de Estado com políticas de governo, né, e aí patina, né, quando troca o governo, patina, e acaba ficando isso, né, 15 anos no hora vejo, né, e com idas e vindas. Mas, Mauro, você traçou aqui para a gente, a grosso modo, o planejamento estratégico do Porto de Santos, né? Você começou a falar de explorar a área continental, você falou em ZPS, você falou em aumentar a profundidade, você falou nas obras de acesso à cidade, né? E você conhece o planejamento estratégico do Porto de Santos? Essa conversa, ela está transparente hoje para vocês que estão no dia a dia ali? Ou isso é meio que perna de cobra, ninguém viu, né? E como que isso seria ideal, sendo discutido e talvez até arquitetado mesmo dentro do CAP, né? Dentro com a comunidade local, né? Do porto que temos para o porto que queremos, né? Parece que a gente perdeu um pouco essa capacidade de planejamento, né? Por conta exatamente de a gente ter 3 entes federativos, muita gente mexendo, o porto é um cipoal de autoridades, né? Sim. E a gente vê algumas agendas interessantes da Receita Federal trabalhando o desembaraço sobre águas, essa facilitação do comércio exterior, né? Mas essas ações não estão integradas, né? Como é que você vê isso? Olha, o mundo ideal... até voltando um pouquinho, a gente estava falando aqui do prazo que leva para você ter um licenciamento ambiental, porque é uma dificuldade, né, da empresa, né, no estadual, federal, né, do órgão poder fazer toda a análise. O setor privado tem toda a capacidade. O certo seria o governo ter estrutura suficiente para isso, a arrecadação deveria cobrir isso. Temos as dificuldades do país, a gente precisa crescer. Eu acho que o setor privado está à disposição para auxiliar. Nós podemos ajudar, ser mais um braço para poder dar suporte técnico para que as coisas avancem. Então, tem caminho para a gente fazer. Então, o planejamento, ele deveria ser feito em conjunto. É uma relação de confiança. Você está apelando de novo aqui para parceria público-privada. Não é? Não é isso? Mas é o que tem que ser. Poxa, quem entende melhor de porto do que nós? Nós trabalhamos nisso, nós vivemos o dia a dia disso. Então o governo deveria contar cada vez mais com o apoio do setor privado para poder tomar as ações corretas, né? Tomar os caminhos ideais para que a gente possa avançar. Então vamos trabalhar junto. Então o governo ele precisa ter muita confiança no setor, e eu acho que o nosso setor é bem organizado para isso. A gente pode sentar e falar, poxa, vamos trabalhar junto um projeto, esse é o ideal para a gente poder avançar. O que nós vemos, e isso não é de agora, a gente for olhar as etapas no passado, né, com governos diferentes que nós tivemos, sempre foi igual. Vem um pacote pronto, como você disse, né, perna de cobra, né, ninguém vê. Então, quando chega já definido, a clusterização no Porto de Santos foi um projeto interessante? Foi, eu acho que a celulose é um grande exemplo disso. Foi discutido com o setor? Não, né? E agora vai sair de novo uma nova poligonal, tem as consultas públicas, tudo, mas a gente sabe que é uma atuação muito pequena do setor, deveria ser muito maior, né? Deixa eu te falar, o Mário Povia, ele está te provocando, porque nós tivemos aí um evento sobre dragagem, e que o Mário fez questão de fazer um painel para explicar cases de sucesso em PPPs, ou seja, essa parceria pública-privada, no caso, se não me engano, foi na Baía da Babitonga, né, Mário? Então, assim, isso com o Tupi de Itapoá. E o Tupi de Itapoá, exatamente. Então, assim, realmente é visto
antigamente a gente via como um problema, mas hoje ele vai fazer muito parte da solução a relação de PPPs, em especial para a questão de dragagem, né, Mário? Você não acha? Eu acho que infraestrutura em geral, né? A gente tem um esgotamento de recurso público, né? Então é o que o Mauro colocou aí. Quanto mais a gente trouxer o privado, né, para discutir os problemas, né, a busca de soluções, o planejamento e também a execução, porque ao fim e ao cabo também não tem dinheiro para fazer, né? Verdade. Então é o privado que vai viabilizar isso. Né? O exemplo do ferroviário, né? Aí, palmas para o ministro Tarcísio, né? Quando abriu a possibilidade das empresas poderem fazer investimentos, né, em ramais. Você tem hoje empresas onde tem área de produção que você não tem, né, acesso às ferrovias, então a empresa pode fazer esse investimento, isso é um benefício para o país, né, porque o investimento está sendo feito... É uma das autorizações ferroviárias, né? Short lines que eles chamam. Né? Exatamente. Então, eu acho que a dragagem, de certa forma, o cais da né, a Baía ali da Babitonga, né, o Porto de Itapuá, tem um grande projeto de expansão, um grande benefício para o país. Obviamente que o setor privado, né, quem estiver fazendo investimento, e isso não é dor para ninguém, né? Investe para poder ter retorno, claro, para poder ter né, o seu lucro. Legitimamente. Legitimamente. Só que em benefício ainda está trazendo um crescimento em infraestrutura, um ganho que o país não consegue realizar hoje, não tem poder de investimento para isso, né? Então a gente ganha em agilidade porque tem toda a burocracia, os entraves, né, de licitação que nós temos, né, que seguir os protocolos, e um tempo de investimento muito mais rápido, né, um uso já desse ganho, né, de movimentação em tempo menor, e toda a região crescendo com isso, as outras empresas, né, todo mundo vai se beneficiar. Então, sem dúvida, sem dúvida. Esse é o modelo ideal, a gente tem que usar isso para tudo, e acredito que, embora o modelo que tenha sido muito difundido no governo anterior, governo federal, né, anterior, a gente tem agora um governo, né, antagônico, né, em questões de ideologia, mas enxergaram, né, todo o potencial que tem isso e tá indo para esse caminho também, porque é a única saída que acho que nós temos, né? Sem dúvida, sem dúvida. É engraçado, né? Muda só um nomezinho, né? Muda a nomenclaturazinha, mas segue. O importante é a gente avançar, não importa o nome da criança, né? Mas voltando agora um pouco pro Instituto, conta pra gente como é que foi como é que você viu esse... Você é um dos fundadores do Instituto, né, Mauro? Quer dizer, nós temos no DNA do Instituto o Mauro Samarco, né? Conta aí pra gente como é que foi a experiência, a idealização disso tudo. E como você vê o Instituto hoje, o que a gente pode chegar, onde a gente pode chegar? Olha, eu acho que a satisfação de poder participar, né, de momentos importantes, né, do nosso setor, né, porque a gente, lógico, o trabalho você tem que ter um prazer, né, a satisfação de você se sentir parte, né, daquele meio, e o que você faz, né, qual é o seu papel dentro, né, da sociedade, e o que você faz para a melhoria do bem comum. E a gente está participando de um momento importante, porque, embora um setor muito bem organizado, eu acho que a gente tinha uma lacuna de um trabalho importante junto ao governo, principalmente, né, junto ao Congresso. A criação da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, a oportunidade de ter como presidente, né, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, você vê, desde para um político, no seu primeiro mandato como deputado federal, já assumir logo de início a presidência de uma comissão importante como Defesa Nacional, de Relações Exteriores, agora na aviação e transporte. Então você vê a habilidade que ele tem, né, da interlocução, né, e de ganhar espaço dentro, né, do Congresso, mesmo ainda como um político, embora ele já tenha, né, uma carreira longa, mas recém-chegado, a atuação direta aqui em Brasília,
a gente tem uma janela de oportunidade muito grande para poder endereçar as pautas importantíssimas do nosso setor, né, desenvolvimento. Então, e o Instituto, o ganho, a oportunidade que a gente tem se mostrou dentro dessa cerca de 1 ano que a gente está, desde o trabalho de concepção, né, formação de estatuto, criação do estatuto do Instituto, né, a gente, aonde estamos hoje, pelo número de mantenedores que nós já temos, né, então você vê que o mercado, o setor entendeu, né, a importância, a credibilidade, né, o alcance do trabalho que está sendo realizado. Isso também está se refletindo na frente parlamentar. Você vê uma adesão cada vez maior, uma participação cada vez maior de deputados e senadores, com importância de grande relevância em estados importantes, né, do nosso setor. Santa Catarina, né, um grande exemplo. Então, eu acho que os eventos que a gente tem feito, os regionais, com um envolvimento muito grande também de governadores, né, da política local, eu acho que a gente já conseguiu se colocar, né, como o grande indutor, né, e o grande canal de discussão das pautas junto ao Congresso e ao governo brasileiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. E sabe que para esse mero trabalhador aqui também é um motivo de orgulho estar representando o IBI sempre que possível. Hoje eu não estou com PIN, mas o Mário sabe que eu sempre carrego ele aqui no pelo Lá do coração. É isso aí. Mário, já foram mais de 1 hora. Você vê como é que os papos são, né? Então, presidente, eu sei que a gente hoje está num momento, tem o fórum acontecendo, amanhã já teremos outras atividades, você sempre muito bem envolvido aqui na questão do Instituto. Vou dar vou te liberar aí, vou deixar espaço para as suas considerações finais. Poxa, obrigado. É uma satisfação trabalhar com vocês, né, Thales, tua capacidade, né, de atuar, eu acho que a comunicação do IBI está indo muito bem, parabéns. Eu acho que a gente formou um time muito bom, né, e aí, graças ao Mário Povia, né, eu acho que sempre a relação que a gente tem aí, né, desde os tempos de ANTAC, atuação na Secretaria de Portos, né, na Docasil, então, sempre admirando muito, né, além da sua capacidade, a sua forma de lidar muito humana com as pessoas, né, eu acho que isso facilita muito para a gente conseguir incorporar, né, e formar realmente um grupo para poder avançar, né, com todo o trabalho. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui fazendo parte desse time, tenho muita coisa para fazer, estou aqui para apoiar e desenvolver para esse grande setor, né, importância, né, para a estratégia econômica e social do Brasil. Sem dúvida. 2 questões sobre isso. Primeira, contamos cada dia mais com a sua liderança aqui dentro, viu? É muito importante o peso que você dá aqui ao Instituto. Somos muito agradecidos, inclusive, por isso e pela liberdade de atuação. É importante ressaltar que isso talvez seja um grande diferencial na sua gestão, que você escolheu pessoas e pôde e dar autonomia para que elas possam exercer o seu trabalho na plenitude, claro, dando aquelas guiadas que sempre, como todo presidente deve dar. E o segundo, sobre a comunicação, é muito fácil trabalhar quando se tem um rosto como Mário Povia. Eu ligo para as pessoas em nome do Mário, então tá tudo certo. Mário, suas considerações. Eu não sei se é tão fácil assim, eu acho que às vezes é mais complicado. Mas, Mauro, acho que um pouco do que o Thales já falou, né, da densidade que você traz na presidência do Conselho, da tua pessoa também, que tem uma história toda no setor de longa data, né, e a gente tem acompanhado o seu trabalho também.
mas sobretudo essa ideia do pertencimento, né, que já vem com o Paulo Alexandre, né, na criação da frente parlamentar, né, e esse negócio de time mesmo, né, da gente estar todo mundo remando o barco para o mesmo lado, né, com uma agenda comum, com diálogo, né, e o jogo aberto, né? Eu acho que essa ideia do pertencimento, né, que a gente tem dado aqui para o Instituto, para a frente parlamentar, né, das pessoas aderirem, né, não ao Instituto, mas a um propósito, né? Eu acho que esse é o grande alinhamento e, sem dúvida nenhuma, é um trabalho coletivo, né, que a gente tem levado adiante aí. Então, obrigado por ter estado aqui com a gente, né, e obrigado por toda a força, porque quando o Thales fala, né, que na verdade é uma relação de confiança, né? Quando o conselho entra mais ou entra menos, é porque há uma relação de confiança ali no trabalho de mandato, né, de você depositar ali, né, confiança, e isso não tem preço, realmente, isso é uma coisa fantástica. Obrigado, viu? Obrigado, e faço um convite também a todos, que a Associação Comercial de Santos, além de grande incentivadora, apoiadora dos trabalhos, né, do Instituto e das ações aqui em Brasília, a Casa da Associação, de portas abertas, é uma extensão do Instituto também lá em Santos, né? Então, lógico, vocês já sabem disso, mas fazendo o convite também aqui ao setor, aos mantenedores, né, para usar a associação para o benefício aí do crescimento do nosso setor. Cuidado que o Nicola é bom de evento, viu? Isso aí. Temos um grande auditório lá pronto para isso. E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.